Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, 27 de setembro de 2023, aniversário de 6 anos do Café Belgrado. Eu sou Guilherme Tadeu e ao meu lado Lucas Nepomuceno. Estamos aqui há 6 anos tumultuando os seus ouvidos, desde que um dia Lucas me mandou uma mensagem, creio que ainda era G-Talk, viu? Acho que a gente não tinha feito a transição para o WhatsApp. E disse, Era WhatsApp tem mesmo. certeza? Certeza absoluta. Tem muito arquivo digital que no começo, me lembro. Tem MSN. MSN, né? Acho que a gente tem que ter um podcast. E olha onde a gente foi parar, né? Eu só queria ser um dos Strokes. E olha a bagunça que você me fez fazer. É um belo verso de uma canção aí do recente. Lucas! 6 anos, meu amigo. 6 anos falando de coisas complexas, coisas belas, como esse time do OKC Thunder, que é tema do podcast de hoje. Tudo bem? Animado para falar do OKC em pleno aniversário? Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Gibas, 6 anos atrás a gente sequer sabia como começar direito, né? Um podcast. Eu fico ouvindo, né, de vez em quando, alguns dos antigos que não estão disponíveis no feed do Café Belgrado. Enfim, não foi bem porque a gente quis. No começo a gente tinha que tirar alguns do feed para poder caber, que a gente só tinha 2h30 verdade, velho. a gente só tinha direito a 2h30 de SoundCloud, que era onde a gente pagado hospedava. isso. Eu tinha pagado isso da memória. Então, a gente precisava apagar os primeiros, tirar do feed para poder botar outros, né? E, cara, 2h30 era tipo 3 episódios. A gente falou, não, vamos fazer só de meia hora, que dá 5 episódios, e aí a gente consegue, sei lá, um mês, né? 5 episódios é um mês e pouco, né? Então tinha essa ideia no começo, mas eu lembro, Guilherme, que eu falei, Guilherme, vamos pagar esse E eu falei, SoundCloud, né? não, velho, pelo amor de Cara, Deus. o Guilherme passou muito tempo não deixando eu pagar o SoundCloud, paguei escondido, Pagou e escondido, aí dizer sim, isso. tivemos aí acesso, né, a deixar o nosso podcast no feed. Então tem muito podcast do começo que só existe na nossa memória e no nosso arquivo pessoal, né? Que a gente, por sorte do destino, né, tirou do ar a tempo antes de vocês ouvirem. Então, de vez em quando eu fico ouvindo, Guilherme, e é muito estranho, né? É bem estranho, até assim, o nosso ritmo tudo bem, né? Início de carreira acontece. Mas, sei lá, velho, o jeito que a gente fala, o tom da voz, assim, lógico, o nível do equipamento era bizarro, né? Então, assim, tinham 3 convidados sempre, né? Três participantes. Eu, o Guilherme e a barba do Gibas, que ficava roçando no microfone. Ficava roçando no microfone, que era aquele fonezinho de ouvido com o microfone embutido. Cara, eu não sei como é que a gente chegou em 6 anos, viu, Guilherme, com esse começo. Tendo a achar que é porque esses primeiros episódios não estão no ar, mas são 6 anos, assim, assim, muita estrada, muito apoio, né? Assim, desde o início já tinha gente apoiando o projeto, foi muito legal isso. Muita gratidão a todos que fazem o Café Belgrado existir. E um certo orgulho, Gibas, de ter tirado você de uma vida perigosa, né? Uma vida acadêmica. Você que até hoje insiste, né? Para quem não sabe, o Guilherme está em processo de pós-doc. Cara, eu tô jogando a toalha já, na real. Né? Graças a mim. Sinto que eu faço parte dessa história, Guilherme, de destruir seus sonhos acadêmicos, mas de coração, muito obrigado a você, né, por ter topado essa parceria e a todos os ouvintes que topam essa parceria até hoje. Gibas, o episódio vai ser emocionante. E hoje o preview é sobre o Thunder e foi o segundo episódio do podcast Café Belgrado analisar um OKCzinho. É o primeiro episódio que eu sinto, poxa, que legal que a gente fez esse episódio, porque o primeiro era quem é o Neymar da NBA, né? Então eu não sinto tanto que legal desse, mas o do OKC é o primeiro que eu escuto, assim, meio orgulhoso de estar escutando aquilo ali que a gente estava fazendo. Um OKC muito diferente. Ficou o GM, mas hoje o papo é outro, né, Guilherme? Hoje é o papel outro. Lucas, eu me lembro, assim, o primeiro podcast que está disponível no feed, se a pessoa for eternamente aí, subir, é um papo que a gente tem com o Luiz Lemes, que na época era scout do Boston Celtics, contando, né, como é que é a vida de scout e tal.
Hoje ele está de técnico na categoria de base da Federação Holandesa, né? Acho que ele é técnico da seleção da Holanda sub-15, alguma coisa assim. E aí, assim, depois desses foram mais de 850. Então, acho que a gente tem quase 900 podcasts abertos, né? Assim, Esse no feed, esse é 868, esse de hoje. 868. E esse acho que foi o 13º, não foi isso? O 11º? Só que depois do 13º a gente apagou outros ainda. Porque a gente ficava deixando dele, porque, poxa, esse aqui não dá para pagar, né? Que eu acho até que tinha uma parte 2 do dele que foi apagada. O Lucas brinca com isso aí de ter me tirado do caminho aí. Só que na prática mesmo é o que acontece, né? Primeiro mínimo sucesso do nosso plano de apoio, a primeira coisa que eu fiz foi largar algumas aulas que eu tinha em um canto, e aí eu fui largando aos pouquinhos, né? De pouquinho em pouquinho fui largando. Eu estava no finalzinho do doutorado ali, quando a gente começou o Café Belgrado, já tinha terminado de escrever a tese, acho que já tinha até qualificado, e estava no processo de ajeitar, né? Ajeitar o que faltava. Então, até por isso também tinha a possibilidade de começar um novo projeto, vamos dizer assim, né? Acho que foi isso, não lembro direito. Mas, enfim, cá estamos, né? Cá estamos, 6 anos depois e não menos histórias depois, né? Muitas outras, na verdade, a serem contadas. Lucas, amanhã vai ter live especial, hein? Amanhã, Opa! 8h30, as lives de quinta-feira, né? Já tradicionais, apesar de ser apenas a terceira. 8h30 da noite, o Café Belgrado vai fazer um aniversário, né? Vai fazer uma festinha. Vai falar muito da NBA nesse período em que existe o Café Belgrado, né? Fazer um balanço aí dos últimos 6 anos, mas na verdade é a prerrogativa de contar histórias, né? Contar histórias do período aí, 6 anos do Belgradão. Festa de aniversário do Café Belgrado, a NBA lá e cá. Não é que é Isso, Now and Then? Não, vamos falar de NBA, tá? Não é só Café Belgrado. Então, não, vai ter NBA, mas vai ter Café Belgrado e, lógico, né? Vocês pautam o debate. Gibas, aniversário do Café Belgrado, mas quem ganha o aniversário é a população. Eu vou sortear boletos, viu? Vou sortear vários boletos. Tem muito boleto para sortear, viu, Guilherme? Quem quiser pagar um boleto aí, pode contar com a gente. Gibas, o OKC faz parte, vai fazer parte, né, dessa live de amanhã, dentro desse o antes e depois, digamos assim, né? Porque, de fato, né, quando a gente faz o segundo episódio, era falando, olha que doideira que o OKC tá fazendo, né? Carmelo Anthony, Paul George, Russell Westbrook. Ainda tem resquício desse time, um pouquinho de resquício nesse time, porque, enfim, né, a troca do Paul George é fundamental para a reconstrução desse OKC. A saída do Westbrook também rendeu coisa boa para o OKC. Então, assim, de alguma maneira, a sombra daquele time ainda chega aqui, né? Ou aquele time ainda faz um pouquinho de sombra aqui. Mas a maneira que o OKC se reconstrói, né? Que ele aponta para esse novo... trilha esse novo caminho, é mais ou menos o caminho do OKC de mais 5 anos antes, né? Mais 6 anos antes, né? Do que o início do Café Belgrado, né? Então, agora a gente vai fazer o preview de um OKC dessa temporada 23-24, Gibas, que tem shades, né? Que tem traços daquele OKC via draft, basicamente, né? De Kevin Durant, Russell Westbrook, James Harden, Serge Ibaka, enfim, uma equipe que foi se formando juntas em sua juventude em busca de alçar um novo status dentro da NBA. E esse processo começa lá em 2007, 2008 e vai dar um belo fruto em 2012, né? Uma final de NBA. Então, assim, é um processo, no meio desse processo teve eliminação em playoff, teve anos que não pegava nem playoff. Nesse OKC agora, Gibas, 23-24, busca e se ele vai buscar esse tipo de sucesso, né, uma equipe capaz de chegar eventualmente no final da NBA, provavelmente vai precisar dar uns passinhos antes, né? Tá confiante que a gente vai ver passinho para frente do OKC esse ano? Assim, os passos já são naturais, né? O OKC, com o próprio passar do tempo, os passos vão se impondo, sabe, Lucas? Tal qual
uma dança aí de Elvis Presley que você não consegue ficar parado ou tá ouvindo. Você não Agora, consegue ficar parado ouvindo um Elvis Presleyzinho? Ele tem umas músicas meio tranquilas também, né? Love Me Tender dá pra ficar bastante parado. Se bem que não dá pra ficar parado, né, Lucas? Porque você quer dançar daí, né? Tem isso ainda, né? Você quer. Uma baladinha, né? Uma dança Isso, balada. né? Dois pra lá, dois pra cá, né? Então é bem difícil você ficar parado também ao som de. É difícil ficar parado fazendo qualquer coisa. Assim, parado, o parado real, sabe? O parado absoluto, digamos assim. É muito difícil, Guido. Desafio aí os ouvintes a fazerem o parado absoluto. Cara, tá aí você trouxe uma coisa que se fala pouco a respeito, né? Que é a dificuldade de ficar efetivamente parado, né? Porque, cara, ficar deitado não é ficar parado, né? Ficar deitado é ficar deitado, é outra coisa. Agora, ficar parado em pé, assim, porra, acho bem difícil mesmo, viu? Uma vez eu vi um exercício de Pilates, Lucas, que era só ficar parado com a mão assim, que as pessoas não estão vendo, né? Mas com a mão assim, ó, pra frente, Caramba. segurando, fechada, né? Cara, tipo, assim, fiquei parado assim agora 1 minuto. Pô, não consegui, velho. Não consegui. Então eu notei que eu sou fraco, inclusive, para Pilates, né? Que, segundo consta, é uma atividade para velhos, né? Peço desculpas Sim. se você É é porque você não jovem e chegou faz Pilates. no tempo do Pilates ainda, Guido. Cara, mas será Porque que quando não? você é velho e vai fazer exercício, todo exercício está certo. O professor do Pilates vai dizer, ah, que legal, senhor Tadeu, né? Você conseguiu muito bem. Você conseguiu muito bem. Eu fiquei Guilherme, não muito jovem, Guilherme. Vão te chamar de Tadeu quando Não você é mais, tiver né? Não é mais. 65. Então, o velho ele passa impune no Pilates, né? Agora, chega um jovem para fazer Pilates, a cobrança é maior, né? Um jovem ou um Cara, semi-jovem, né? tem umas coisas que eu vejo no Pilates de jovem que é inacreditável, velho. Pô, eles pegam jovens e bota o pé na ponta de uma máquina que é quase no teto e bota a cabeça, cara, tipo aqueles movimentos de Homem-Aranha, sabe? Caramba. Cara, é um pouco impressionante mesmo, viu? Tenho aí alguns amigos que fazem É Pilates. yoga isso aí? É yoga? Cara, talvez eu já tenha uma derivação do yoga, né? Ou Ok. da yoga, não sei como é que. Não curto falar o yoga, né? Até rompi um pouco com essa interpretação dessa O yoga arte, né? é o Cavaleiro de Cisne, né? É um cavaleiro de cisne, é isso? É o Cavaleiro de Cisne, isso. E como é Muito que. poderoso, né? Ele tem o pó de diamante, ele tem o trovão aurora, execução aurora. Puxa, muito bom mesmo, um dos cavaleiros mais completos. Tecnicamente, para mim, é o melhor de bronze. Esse tipo de evolução, Lucas, que a gente está discutindo aqui, acho que é a chave para o OKC nessa temporada, né? Fazer essa transição do Pilates idoso para o Pilates jovem, né? E acho que esse é um movimento bem complexo. A cobrança é maior agora, né? A O cobrança é Over-Under, por maior. exemplo, é de campanha positiva. Quanto que tá? Abriu 43,5, viu, Gibbs? Assim como o do Knicks abriu 43,5, só que a do Knicks foi para 44,5 com o andar das bets, né? Com o andar da carruagem. O do OKC permanece ainda em 43,5. É uma conferência mais difícil, né? Tem mais equipes nesse patamar, né? Então, assim, mesmo o OKC estando com a mesma, ou muito próximo do Knicks, né? Ou com a mesma odd do Knicks para over-under, o Knicks é visto como a sexta força do leste. O OKC está num bolo de equipes que brigam pela oitava posição do oeste, né? Porque tem outras equipes também nessa faixa de vitórias. Por exemplo, o Pelicans também é de 43,5. O Minnesota Timberwolves também abriu com 43,5. Então, assim, é um grupo de equipes. A gente escolheu hoje o OKC, Gibas, porque tinha toda essa parte dos 6 anos do Café Belgrado, né? Segundo episódio foi o OKC, mas poderia ter sido outras equipes que estão nessa faixa, que abriram com essa mesma odd. Gibas, a cobrança do OKC é assim, ser um time no mínimo de play-in, mas com campanha positiva. Isso é uma novidade. Isso aí é pelo menos um pezinho assim à altura do ombro, né? Num Pilates jovem. Certamente sim, mas isso é só expectativa também, né, Lucas? A gente tem que ver o que esse time vai entregar em quadra. E a verdade é que eu tenho bastante dificuldade ainda de entender, não o elenco, o núcleo. O núcleo eu entendo qual é, o que esperar, tá? Eu passo tranquilo por isso aí. Inclusive, agora, Lucas, estou fazendo anotações em papel, viu, enquanto eu falo, que é o minha nova
É um Como hobby? fala? Não, final de ano, quando é resolução. Resolução. Resolução de 6 anos é retomar o papel, né? O uso do papel, acho que já é Sim. vintage usar papel, né? Então, tô fazendo esse artifício agora. Já É fiz. vintage, mas acaba com a natureza, né, Guilherme? Cara, eu tenho a impressão que a poluição das grandes empresas, elas acabam muito mais do que o sulfitezinho que eu vou escrever sobre o Thunder aqui nesse podcast e em outros, né? Então, Mas tem a você impressão, pode Lucas, que parar a tem poluição algum. das grandes empresas ou pode parar apenas com a sua? Eu Você não posso parar pensa. com nenhuma delas, né? Porque a Ok. vontade de ser vintage se impõe a qualquer possibilidade minha de querer parar, né? É um pouco nostálgico pegar uma caneta, escrever. Você me tirou Boa. desse mundo, Lucas. Você me tirou desse mundo e agora não quer deixar sequer eu usar um papelzinho com caneta. É Eu isso tenho que eu medo da sinto. recaída, Guilherme. Daqui a pouquinho você vai querer fazer uma redação, depois uma tese, um artigo. Então, assim, eu consigo vislumbrar o núcleo desse time como similar ao que foi o ano passado. Assim, nada que era importante do ano passado ficou pelo caminho, né? Se a gente olhar o que foi o time que jogou, e que acho que dá para dizer que boa parte do ano, e acho que como o projeto deu certo, né? A ideia do projeto deu certo. Então, assim, eu tenho a impressão que Giddey, que jogou todos os jogos que jogou como titular, 76 jogos, temporada incrível. Lugendorf, quase todos os jogos também como titular. Claro, o All-NBA do time, Shai Gilgeous-Alexander, jogou 68 jogos, foi um All-NBA First Team, está na elite da NBA. E aí o J-Dub, né, o Jalen Williams, acho que esse quarteto, ele faz parte do plano da equipe, né? Esse é um pouco a estrutura. A partir daí, você tem vários outros nomes que o time foi experimentando, inclusive experimentou muito Jalen Williams jogando com essa turma aqui. No começo da temporada teve muito Pokusevski, mas o Pokusevski depois machucou. Aí teve outros nomes assim que não competem, assim, não entram tanto. Eu acho que como fator mesmo dessa temporada, a gente tem ainda o Isaiah Joe, que acabou se tornando ali, apesar de muito baixo, muito magrinho, um jogador para ficar em quadra, porque tem o que o time não tem, que é chute, né? É o principal chutador desse time, chuta 40%, mais de 5 bolas por jogo, é um chutador do mais alto nível da NBA e consegue ficar em quadra, né? Ainda que protegido por múltiplos ótimos defensores, enfim. Então, acho que esse é um nome que fica das ideias do ano passado, e o resto a gente vai ter que ver um pouquinho. Agora, esse núcleo eu entendo, eu sei que esse núcleo quer. Agora, eu olho para esse time, eu não acho que esse time vai dar saltos que vão falar assim, uou, look at him. Acho que é uma equipe que vai continuar com uma evolução paulatina. Agora, as peças que chegam, elas levantam um monte de questões, Lucas, e eu queria saber da sua opinião para onde que vai, né? Você vai chegar aí com quadros chegadas e partidas que infelizmente não emplacou com trilha, né? É Sem uma pena, sonoplastia. sem sonoplastia, mas ainda com bastante interesse. Será que uma vinheta inaugural, tipo chegadas e partidas, seria Seria bem-vindo? uma evolução, né, Gibas? O que pode ter também é uma espécie de contra-regras. Tipo, Ah, vou falando os nomes e você vai reagindo com os xoxos. Ou... é legal isso, né? Apesar de parecer um pouco, enfim. Ô, Lucas, eu gosto muito quando agora é uma novidade do Falha de Cobertura dessa temporada, uma vinhetinha, né? Que é o Craque Daniel. Aí ele vem e fala uma frase, né? Nunca Nunca! provaram. Nada contra mim. É bom demais isso. E tem o do Serginho, Serginho da Pereira Nunes. Ele, professor. É muito bom, velho. É muito bom. Mas aí eu É queria, genial. Lucas, do Chegadas e Partidas, tentar entender um pouco como que eles vão completar esse núcleo. Claro que tem um nome óbvio, que é o Chet Holmgren, ele muda tudo também para como certeza de projeto, é um cara que vem do draft passado, já devia estar nesse time e não teve por uma infelicidade, né? Machucou numa pelada. Cara, inacreditável algumas coisas que acontecem assim. Mas o núcleo tá montado, Lucas. Giddey, Shai, Dort, J-Dub e Chet Holmgren. Eu quero saber o que mais tem pra gente rechear esse núcleo aí. Não Não sei é se é uma hora ainda, né, alegoria, Gibas? não sei se é uma alegoria que funciona essa, de rechear o núcleo, né? Não sei. Rechear o núcleo. Não Assim, faz o muito núcleo sentido.
Até que faz, porque o núcleo é que você quer ver recheado, né? Agora, o núcleo em si, talvez não faça tanto sentido. Quando você já traz o núcleo, né? Se você já traz o núcleo, não faz sentido. Agora, se você estivesse falando do grande, sei lá, do grande bolo, ou KC, ou... Para usar uma coisa que os americanos fazem, né? O peru recheado. O OKC é o peru, né? Aí você quer rechear o núcleo do peru, né? Aí tudo bem. Mas você já botando o núcleo, né? Já é o recheio do peru. Então, talvez no episódio de 12 anos que a gente vai falando de OKC, Guilherme, você vai trazer uma alegoria melhor. Mas... É dinástico, né? O OKC já é dinástico, daqui 12 anos. Exato. Não, daqui 6 anos, né? Aniversário de 12 anos. O OKC, Gibas, tirou do elenco. Eu digo tirou porque meio assim, optou por não ter mais esses caras, né? Não é como se eles tivessem perdido free agents importantes, não é como se eles tivessem feito trocas pesadas para trazer reforços, né? Apenas viu sair Lindy Waters terceiro, que assim como os 2 primeiros, não vai deixar saudade. Caramba, mas assim, você fala no campo esportivo, né? Porque Esportiva, para a pessoal... torcida do OKC. Para torcida do porque OKC. eu achei um pouco perigoso uma afirmação dessa. Mas eu vou dizer de mim também, né? Falando de mim, também não deixo saudades, Lindy Waters. Caramba, você é um pouco... Nenhum dos Lindy Waters. Caraca. Olivier Sarr. Ok. Nenhum Xoxo, nenhuma... Cara, tudo bem. Jared Butler também saiu. Tem um ator que tem esse nome, né? Não é Gerald, né? É Gerald. Parecido. Esse é Jared. Esse deixaria saudade, né? Apesar dele ter feito filme Seria muito interessante ruim. o Jared Butler interpretando o Jared Butler. Cara, o Jared Butler, ele fez o cara do 300, não foi isso? Fala Foi 300. um cara sem camisa, né? Um cara sem camisa, eu sei que ele Múltiplos fez. caras sem camisa, ele faz PS Eu Te Amo, ele faz muito filme de irlandês por ser irlandês também, né? Ele é irlandês, né? Não sabia que ele era irlandês. Eu sei que eu assisti um filme muito ruim com ele, muito ruim. Não pode, Gibas. Refutado. Ele fez um filme muito ruim, cara. Infelizmente, embora seja um grande ator, que uma espécie de Humberto Martins irlandês. Ele é escocês, mas ele pega o papel de irlandês também. Ah, tá tudo certo. Não tá tudo certo, é bem diferente, tá, gente? Tenho ciência disso. Mas sabe aquela moça que fez Ligeiramente Grávidos? Esse é um grande filme, né? Porra, esse talvez uma das melhores comédias aí. Sabe qual que é que eu tô falando, a moça? Que tava grávida no Ligeiramente Grávida? Sim. Ele fez um filme com ela, que é uma comédia romântica. Cara, muito ruim. Muito ruim. Fiquei muito decepcionado. Qual o nome, Gibas? Porra, você vai fazer eu procurar, velho. Peraí. É claro, porque eu quero saber se eu vou querer te refutar ou não. The Ugly Truth. A verdade nua e crua. Título em português. Cara, tem potencial para ser verdade mesmo, viu, Guilherme? Ela é uma produtora de programa de televisão conservadora. E a audiência estava caindo, e aí o seu chefe contrata um concorrente. E aí cara, esse filme, eu vou passar pano. Velho. Eu vou passar apenas um pano. Eu vou concordar com você, é muito ruim. Okay, mas eu vou passar pano. A comédia romântica em si estava numa fase de, sabe, tentar se reencontrar e não conseguia. Por quê? Porque, imagina, Guilherme, você é uma comédia romântica, tá? Pensa aí, você é uma comédia romântica. Sou comédia romântica. Você é uma comédia romântica. E aí você tem que preencher uma lacuna deixada por um lugar chamado Notting Hill. O próprio Ligeiramente Grávido, que foi 2 anos antes. O Ligeiramente Grávido não é uma grande comédia romântica. Não, peraí. Eu tô falando aqui dos grandes clássicos, né? Eu tô falando aqui dos filmes que carregam a era. Isso. O Bridget Jones tem um fator que ajuda, porque, enfim, vem de um livro, né? Você já tem um roteiro ali que não dá para errar. Basicamente é isso. Mas e tem o Hugh Grant. O Hugh Grant, ele é clássico ele é o clássico da comédia romântica. Assim, quando tiver comédia romântica, o Hugh Grant, pô, não tinha como. E então, assim, Simplesmente Amor, Simplesmente Amor tem um monte de gente, né? Então é muito 4 Casamentos e um Funeral, lembra? 4 Casamentos e um Funeral. Meu Deus do céu. Aí vários filmes da Julia Roberts, sabe? Uma Linda Mulher. Enfim, você tá no. Drew Barrymore, né? Drew Barrymore é comédia romântica, né?
É, comédia romântica. O que eles fizeram juntos lá, que ela fez junto com o Adam Sandler, pô, pelo amor de Deus, né? Como se fosse a Inacreditável primeira de bom. vez. É o tipo de filme que você pode ver várias vezes como se fosse a primeira vez, né? Então, assim, era muito difícil você ser uma Não comédia romântica. confundir com Afinados no Amor. Esse é melhor não ver, tá? Que também é É, com a dupla. pois é. Mas, assim, é um momento muito difícil para você ser uma comédia romântica. Se você for parar para pensar, você não vê mais comédias românticas memoráveis. As comédias românticas memoráveis são todas até ali 2005, 2006, sabe? Caramba, nunca tinha feito De- essa reflexão. o que você vê depois são filmes mais puxados para um lado ou para o outro. Ou uma super comédia, né? Cara, a gente nem citou aqui os filmes da Sandra Bullock, pra você ter ideia. Como é difícil você ser uma comédia romântica mais recente aqui, né? Porque perderam a era de ouro, né? Perderam a era de ouro da comédia romântica. Então, assim, é ruim, a verdade nua e crua. Mas além de ser ruim, ela vem de rescaldo na época que a gente estava esperando uma comédia romântica boa ainda. Hoje Tá. em dia, você já nem espera isso, velho. Eu não lembro uma última comédia romântica boa que eu vi. Sei lá, pesquisa no Google, comédia romântica 2020. Não sei se você vai achar alguma que você considere assim, nossa, um clássico da comédia romântica, né? Então é muito difícil você ser uma comédia romântica em 2009, viu, Guilherme? A expectativa é alta. É mais ou menos um pouco de OKC aqui, viu, Guilherme? Porque é uma conferência oeste dura e a expectativa é alta. E você vem como sendo a próxima Coca-Cola do deserto, né? Não a última, mas a Tá, próxima. Então, ok. assim, é um ano difícil. Vou defender esse ponto aqui nesse podcast. Achei até que você vinha com outro tipo de abordagem, mas senti até que você está no mesmo barco que eu. Não é um ano simples para você meter 44, sabe? Para você chegar aqui e cravar um TAN. Ah, TAN é massa, tem um monte de gente massa, menino bom, já ganhou 40 e pouquinho ano passado, 44 dá para amassar tranquilo. Não é um ano simples para meter essa, viu? Além do que, o Thunder tem um pezinho assim no. Cara, será que a gente tá em playoff? E aí é dois palitos, né, Guilherme? É dois palitos pro Sam Prest dizer assim: não tem ninguém tancando, tá fácil o caminho aqui para um top 3. Shai, seguinte, você não tá sentindo aí o seu sovaco, não? Não acho que isso vai acontecer, mas só quero dizer o seguinte: a concorrência é pesada, viu, Guilherme? Tá. Cara, quando você falou assim, imagina que você é uma comédia romântica, né? Eu me lembrei de um dia que tava fazendo uma infiltração severa lá no apartamento que eu morava e, e eu tava revoltado porque o síndico tinha feito besteira lá no telhado, sabe? Sem avisar, tá? Tava revoltado, eu morava no último andar. Tava revoltado, velho, revoltado. Tipo, mas eu sempre fui muito educado. Mesmo que eu tô revoltado, eu não xingo, eu não brigo, né? Eu vou na justiça, Lucas, eu os meus direitos. Rapaz. Mas eu não. Eu faço isso. Na verdade, sim, nesse caso nem precisou, porque acabou havendo um acordo, né? Mas enfim. Mas eu iria, né? Acho que é assim que a gente deve proceder no Estado Democrático de Direito, né? Violência nunca leva a nada. Aí, ele olhou para mim, tentando me explicar o que tinha acontecido, e ele disse a seguinte frase, né? Imagina que você é a água. Cara, cara esse episódio já existia Café Belgrado, esse episódio. Cara, ele molhou tudo, assim, destruiu livros meus, caiu em cima de prova de aluno, pra você ter uma ideia. Eu tava revoltado, você tava transtornado. E ele disse a seguinte frase: imagina que você é uma água, tentando me explicar o que tinha acontecido, cara. Eu juro que assim. Aí você falou, imagina que você é uma comédia romântica. Eu falei, bom, não foi a coisa mais absurda que eu tive que pensar que eu era. Gui, mas eu vou fazer justiça aqui às comédias românticas, porque tem uma nos últimos 10 anos, que é bem boa. Qual que é? Mas olha quem eles tiveram que trazer. Terry Grant? Alguém tem que ceder. Pô, Jack Nicholson, não é? Jack Nicholson. A Jack Diane Nicholson, Keaton? É a isso. Diane Keaton? É, Simplesmente falaram, pô, não dá pra fazer com jovem mais, não dá vamos mais. trazer o Jack Nicholson e Diane Keaton. Essa é a última grande comédia romântica. Teve um que ganhou prêmio, Meia Noite em Paris, em 2011. É o Woody Allen, né? O Woody Allen é bem comédia, comédia romântica, mas Exato, é comédia romântica afetada. Geralmente é assim pronto. que E caracteriza, aí né? tem uma comédia romântica mais ou menos tradicional, Hum, que é Amor a Toda Prova, qual que que é traz esse? o
o Ryan Gosling e o Michael Scott. Não lembro. Ah, lembrei, sim. É um É bom legal filme. esse filme. É É legal um esse bom filme. filme. Acho que Tem a esse Emma aqui é o último. Stone, né? A Emma Stone, ela tentou segurar a onda como a. Tipo, Baluarte da eu comédia sou a romântica. próxima, eu sou a próxima baluarte da comédia romântica. Aí vou pegar esse. Mas não entregou muita coisa, né? O Virgem de 40 anos é anterior, né? É antigo. Não tinha, era a primeira temporada do The Office. Eu lembro dessa história. É. Lucas, acho que essa discussão é fundamental para entender o Thunder, né? Às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas vocês Isso. às vezes não falam tanto dos assuntos. Cara, mas é porque sem entender o declínio, né? Ascensão e queda da comédia romântica na virada do século, né? Isso. Você pode usar assim, né? No, no limiar ali da década de 05, alguma coisa assim, da década de 1, né? Sem isso não dá para entender por que essa dinâmica que a gente está analisando do OKC ela tem essa questão dos arcos interpretativos, né, Lucas? De como nós vamos olhar para esse elenco. Exato. Se você pensar, Guilherme, em 2011 lá, 2012, desculpa, o Thunder vai para a final e o Sam Prest achou que era uma comédia romântica, né? Se desfez do Harden, por quê? Porque sempre tem que ter uma separação na comédia romântica, né? Antes de vir o título, né? O casamento, né? Ou aquele momento no aeroporto que você impede outra pessoa de viajar. Como assim? Viajou, pronto, acabou o mundo, não dá mais pra achar nunca essa pessoa, já era, né? Mas enfim, Guilherme, o Sam Prest, ele achou que era comédia romântica, hoje já não acha, né? Hoje ele trata como uma espécie de drama, né? A construção do elenco do OKC, mas aquele drama HBOzinho, né? Um drama que recompensa quem tá assistindo. Então, Gibas, falamos aqui de chegadas, de partidas, na verdade, apenas, né? Acho que nem cheguei a terminar a última partida, porque paramos ali no Jared Butler. Não, o Mas, pior de tudo é o seguinte: o pior de tudo é que no meio disso eu tava tentando te refutar, porque que eu descobri, né? é, Cara, o Lindy Waters, terceiro, ele é membro da tribo Kiowa. Kiowa, que é uma tribo indígena, né, nos Great Plains dos Estados Unidos, né, nas montanhas ali de Colorado. E veja bem, Lucas, ele é o Lindy Waters, o terceiro. Então você imagina o que é o segundo e o primeiro, né? Ele é dos últimos membros da tribo do mundo, né, que existem dos Kiowa que ainda falam Kiowa. Ele é um dos últimos falantes desse idioma, Lucas. Como que você não vai sentir falta de um homem que traz consigo um traço tão importante cultural, né? Então você já está refutado com isso. obrigado, Gibas. Imagina o segundo e o primeiro Lindy Waters, então, né? E ele é ainda, Lucas, descendente de Cherokee. Caramba, É, brabo. Vai fazer falta. vai fazer Vai falta. se reposicionar, vai se reposicionar. Pô, como é que não reposição? Certeza. Gibas, seguinte, além dele saiu um cara que nesse momento não tem ninguém ligando. Mas quando a gente for fazer o preview desse time que ele foi, a gente vai falar assim: caramba, que passou fora do radar. As pessoas não imaginam que tipo de crocância isso aqui pode ter. Dario Saric saiu do OKC, Gibas, e vai jogar no Golden State Warriors. Eu ia falar Waters, né? Fiquei com Waters na cabeça. Golden State Warriors na próxima temporada. Vai ser crocante isso aí, tema para um episódio futuro. E as chegadas do OKC, essas sim, bem interessantes, viu, Guilherme? Chegou o Davi Bertan, chegou o Garuba, já saiu, chegou o Tata Walsh, já saiu, Jack White, Keontae Johnson, contrato two-way, Vitor Oladipo também veio, né? Foram muitos movimentos que o OKC fez para poder... Enfim, o OKC está sempre aproveitando a oportunidade de mercado, mas duas pessoas chegaram assim como miras, né, do OKC. Keyson Wallace, 10ª escolha do draft. A gente estava fazendo live ao vivo é ótimo, live cobrindo o draft, e o Keyson Wallace foi escolha do Dallas ainda, e o Guilherme comemorou efusivamente, né? Só que depois foi trocado e o Guilherme ficou com cara de tacho, né? Cara de bobo na live. E o outro foi o Vasil Micic, um jogador sérvio, armador, um dos melhores jogadores da Europa nos últimos anos, nas últimas temporadas.
Não esteve na campanha sérvia de vice-campeonato mundial, mas se tivesse, certamente seria fundamental na equipe, seria titular, seria importantíssimo. Além disso, como o Guilherme falou, veio o Chet Holmgren. Gibas, chegadas com muito mais crocâncias do que as saídas, né? Então, assim, incorporou. Lucas, o que você acha que eles vão fazer com o Oladipo? Para mim isso é uma questão interessante, assim, porque... Acho que não é tão interessante como a gente pode pensar que seria, não, viu, Gibas? Cara, ele é um jogador que estava jogando num bom time da NBA. Ele jogava minutos relevantes no Miami Heat. O Oladipo seria um cara de comédia romântica, né? Porque ele seria aquele cara que saiu feio, né? E aí tirou o óculos, foi pra academia, malhei, né? E aí chega bonitão, né? Um comédia romântica meio 99 ali, né? 2000, 2001. Porque o Oladipo ele sai do OKC como um jogador bem perfeito, né? E aí vai pro Pacers e caramba, né? Olha, wow, look at him, né? Faz temporadas extremamente aesthetics no Indiana Pacers, só que perdeu o tempo, né, de voltar no auge, né? E aí já chega agora, talvez até bem baleado, talvez até como a pessoa experiente da comédia romântica que chega e fala, olha, não cometa os mesmos erros que eu cometi, né? Então pode ser que seja esse tipo de comédia romântica aqui no OKC. Mas, Gibas, acho que não vai ser um jogador assim super relevante. Ele é um contrato expirante, contrato interessante para o OKC, mas não necessariamente uma prioridade para o Mark Daigneault pôr em quadra ou encontrar algo interessante, algum papel interessante para ele. Não sei se chega a ser uma preocupação, porque eu acho que o OKC tem para fazer ali a 2, né, fazer um pouquinho de 3, algumas peças que são mais casadas com o médio e longo prazo da franquia. A impressão que eu tenho é um pouco essa, eu não sei muito bem como que ele vai encaixar, porque de fato tem muita gente para essa posição no projeto. E assim, eu acho difícil projetar uma line-up, né, uma rotação, a partir desse elenco, porque é um elenco que ainda me intriga, né, me confunde. São 12 que vão para o jogo, 13 agora? Eu sempre me perco nisso. Mas assim, são 15 que fecham o elenco, mas não são sequer todos que vão para o jogo, né? Então eu fiquei pensando E jogam mesmo 9, né? Com minutos relevantes, são uns 9, 10 no máximo. 10. Assim, o time mais profundo joga 11, mas assim, o 11º joga 6 minutos, sei lá. Mas eu pensei o seguinte, né? Giddey e na posição desce o Micic para jogar um pouco e o Shai para jogar um pouco nas rotações, né? Assim, eu acho que o Shai joga bastante fora da bola, mas muitas vezes ele vai ficar em quadra porque tem outros caras que não metem bola fora da bola. Então é interessante que ele fique na 1 com outros. Mas você acha que os 3 jogam? Eu acho que o Mitch vai vir do banco, velho. Não. Sim, é a posição 1. Isso aqui é a rotação da posição 1. Tá. Okay. O Giddey, os minutos que o Shai vai jogar e o Micic. Acho que é um pouco isso. Boa. Acho que a posição 2 aí também. Wallace não vai pegar o quê? Nada? O 2, né? Acho que ele vai jogar na 2, vai jogar fora da bola. Okay. Não acho que ele vai fazer menos de 1, não. E aí, os minutos que o Shai não joga, se distribui um pouco para assim, o Giddey e o Micic já estão na posição 1, 2, assim, quando eu penso assim. Mas fora da bola, acho que o Shai com a bola é interessante ter chutadores. Aí acho que vem o Isaiah Joe, acho que vem o Logan Dort. O Logan Dort acho que vai ser titular e vai ficar muito tempo em quadra quando o Shai for o armador principal. E acho que o Cason Wallace está se tornando um chutador fora da bola bem interessante, a reta final de carreira e pelo que foi nessa Summer League. Acho que é um cara que vai ter minutos sim, é um baita jogador. E aí eu queria saber do Oladipo. Final de carreira do college. Do college, isso. Aí eu queria saber do Oladipo um pouco por isso, porque eu acho que ele assim, ele é meio redundante no sentido de posição, mas ele é interessante para uma coisa que esse time não tem tanto vindo do banco, né? Que assim, uma criação do 1 contra 1 com chute, com volume, com condição atlética, né? O Giddey e o Micic não são exatamente isso, assim. O Dort, não confio tanto. E acho que é um desafogo bem capaz. Claro que o Kenzo Wallace é um projeto para ser isso, mas não sei, de repente ele pode ajudar em algumas coisas, por isso que eu te perguntei. E aí, Lucas, tem uma questão interessante para a posição 4, que eu acho que é do J-Dub, né? O Jalen Williams é o grande jogador da posição, é um 4 bem interessante mesmo, fez um ano de calor incrível. E acho que a chegada do Bertans vai ajudar, velho. É curioso falar isso, mas é um time que a gente falou ao longo do ano passado todo, né? Não tem chute, velho.
É um time que tem muita dificuldade para meter bola e que não foi ao mercado com a intenção de tapar os buracos do elenco, mas apareceram algumas oportunidades. Acho que o Bertans, ele teve passagens muito ruins recentes na NBA e a nossa interpretação está um pouco contaminada pelo que ele fez na Copa do Mundo de basquete, em que ele foi o melhor chutador do mundo. Assim, ele chutava a bola de qualquer canto e caía, e enfim, conseguia ficar em quadro. É um cara que tem dificuldade de defender, mas também acho que é um time que consegue lidar com isso. Acho que vai jogar alguns minutinhos. Né? Um palpite, pode ser que você quer faça elenco, né? Então, só estou palpitando. Gibas, o Bertans é um exímio chutador, faz todo sentido que ele jogue minutos nesse Thunder que precisa de chutadores. Você falou, por exemplo, vários nomes, o Dort, né? É um exímio defensor, não espaça tão bem assim. O próprio Shai, ele não é um cara que vá buscar uma bola de 3 pontos, né? Então, quando você está com Guirey, né? Que muitas vezes é o quem cria inicialmente, o Shai, ele, lógico, ele vai atrair a defesa de algumas formas, mas não necessariamente com espaçamento. Só que, então assim, o Bertans faz sentido ter, né? Só que tem um perigo do Bertans jogar. O contrato dele para o ano que vem, ele tem uma Early Termination Option para o OKC, tá? Então assim, ele tem um contrato muito alto, ano que vem pagaria, esse ano é 17 milhões, ano que vem pagaria 16 milhões. Mas o OKC pode dispensá-lo por 5 milhões, desde que o contrato não se torne garantido. E esse contrato se torna garantido não é por opção do OKC, é o Bertans jogando 62 jogos na temporada. Então, assim, se o Bertans jogar 62 jogos na temporada regular, que equivale a 75% da temporada regular, o contrato dele automaticamente é garantido para o ano que vem. E eu não sei se é do interesse do Thunder correr esse risco. E aí eu fico pensando, cara, pode ser que eles precisem jogar, mas acho que eles vão tentar sem ele, sabe? Vamos tentar aqui 20 jogos sem ele, se não der certo a gente bota, porque já fica tranquilo, né? Para não ter esse problema dos 62 jogos. E pode ser que o Bertans jogue para merecer um contrato de 16 ano que vem, né? Porque se esse cara volta a meter bola, volta a matar bola, 16 milhões hoje não é um contrato absurdo para um chutador na NBA. Né? Então, vai saber também, né? Vai saber também. Até porque 5 já vai ter que pagar, então você conta que seria um contrato de 11, digamos assim, né? Porque 5 você já vai pagar. Mesmo que você dispense, você tem 5 garantidos para ele. Então, 11 é um mid-levelzinho. Pode ser que o Thunder nem ache tão ruim assim. O Thunder é um time que não tem salário alto. O salário alto do Thunder é o do Shai, que é de 33 milhões esse ano, e ainda tem mais 4 anos de contrato. Depois disso, Lu Dort, 15 milhões por ano. Então, assim, não é nada do outro mundo, né? A não ser como o valor de troca para o Bertans, que eu acho que se o contrato dele não for garantido, é uma peça melhor para ser trocada. Mas, assim, a priori, acho que o Thunder vai buscar outras soluções em relação ao Bertans. Bem curioso, viu? Bem curioso. E aí, pensando nessa posição... Eles curtem o Dieng, velho. Eles curtem muito o Dieng. O Ousmane Dieng. Eles foram buscar, assim, com uma escolha alta, até acima um pouco do que ele estava cotado. Pagaram 3 firsts para ter o Dieng. Né? E ele é bem novo ainda. Ele tem 19, ele tem 20 anos ainda, né? Tem 20 anos, fez em maio, 21 de maio. Jogou bem pouquinho ano passado, né? Vamos ver se pode fazer essa transição. Vou colocar ele aqui então, Lucas. Vou colocar ele aqui na rotação. Agora, acho que o Jalen Williams pode jogar, não o JW, né? Tem 2 Jalen Williams. Um é Jalen, que a gente chama de JW, e outro é o Jalen. Esse a gente chama de Jalen mesmo. O Jalen é o que tá sempre flopando, sempre conseguindo cavar falta de ataque. Ele é muito bom cavando falta de ataque. Ele é um 4 que jogou bastante minutos de 5, assim, ó, nessas tentativas do OKC de defender. É um time que troca muito e consegue. Ele é bem alto, né? Tem 2,8 metros, ele consegue jogar mesmo na posição 5. Então acho que ele vai jogar muito minuto na posição 4 e muito minuto na posição 5 também. Acho que é um jogador que se provou útil para esse time. Não é uma estrela, mas me parece um jogador NBA mesmo. Então, Lucas, esse elenco, assim, não é automaticamente, esse elenco vai vir para uma temporada incrível. Agora,
tem os saltos que a gente tem que ver, né? Primeiro, o salto óbvio do cara que foi pela primeira vez ao NBA, e esses caras geralmente jogam muito, muito nos segundos, já como ao NBA, né? Primeiro que começa a ser considerado finalmente então uma estrela, já é diferente a leitura que você tem dele, os hábitos olham diferentes, os próprios companheiros olham diferente, então acho que o salto do Shai vai ser um negócio que muda o time de nível. Claro que já teve esse salto, mas eu digo, acho que tem outra marcha ainda. Posso te fazer uma provocação? Pode fazer uma provocação. Gibas, você acha que o fato dele ser um NBA First Team e o OKC entrar esse ano, como eles estão brigando para playoff direto, é bom ou ruim para o OKC? Bom, pô. Bom. Bom? Não fica um pouco mais difícil, assim? As pessoas não tratam, o jogo contra o OKC não vou preparar tanto. Não, acho que não. Acho que não. Porque, assim, cada time tem a sua própria história, né? Nas preparações de jogos, tá? Acho que não. Você não acha que agora os times vão chegar mais legal? Porra, é o OKC, Shai Gilgeous-Alexander First Team, vamos estudar muito aqui tudo que ele faz. Não compro muito essa, não. A NBA Ok. é a liga da informação, né? Os caras sabem Ok. tudo do 19º jogador do Hornets. Assim, esse é um salto. Acho que o outro salto é ver o quanto que o Josh Giddey, o quanto que o Lugan Dort e o quanto que o Micic podem chutar. O Micic não é um chutador, não joga fora da bola. É um problema para ele o fit nesse time. Há uma chance dele não jogar, tá? É estranho falar isso, porque ele é um dos melhores jogadores da Europa, um MVP, um cara que toma decisões ótimas, joga muito. É um craque. Eu acho ele um craque. Agora, cara, o fit dele é o pior possível para jogar com o Shai e com o Giddey. É o pior possível e é a posição dele. Então, pode ter um mundo em que o técnico olha, né, e fala assim, cara, não dá para jogar o Micic com o Shai ou com o Giddey, o Josh Giddey. Não dá para ser ele mais um deles. Não dá. O time fica muito travado. O que ele faz de melhor ele tem que dar com a bola. Pô, mas ele com a bola ele vai jogar 4 minutos, 6 minutos. Porque olha esse time, para quem. Ele é a terceira opção de handling nesse time. Isso ainda contando que o Oladipo não seja um jogador. O Oladipo é um bom jogador para NBA. Eu acho que rola uma rotaçãozinha com o Mitch, o Giddey e o Isaiah Joe, os três juntinhos assim. Cara, pode rolar, mas só o Isaiah Joe chuta aí. O Giddey tem um chute hipotético, né? Assim, quando ele mata a bola, o time tem uma fluência maior, mas ele não é aquele chutador. Ele não é um jogador que você sabe que ele organiza seus ataques olhando o tempo todo como o chute como uma opção. Ele saltou da primeira temporada dele de 26% para 32%, mas assim, ele diminuiu o seu volume até. Ele chuta 3 bolinhas por jogo. O Micic, cara, é por aí também, acho que até menos. Eu não peguei aqui, vou pegar aqui rapidinho, mas o Micic não é conhecido como um chutador, ele até tem um volume. Agora que eu fui abrir aqui, travou tudo, perdão aí. Ele tem até um volume aceitado nas últimas temporadas, que é alto de chute, de 5 bolas por jogo, mas assim, ele jogando desde o drible. Ele desde um drible é um chutador bem interessante. Ele fora do drible, eu não me lembro. Eu queria até achar as estatísticas mais específicas. O Micic com drible, ele é um baita chutador. O Micic sem drible, paradinho para dar esse chute, não é um chute que eu vi ele fazendo. Agora, pode ser que comece uma temporada e ele tenha essa bola. Então, de novo, se o time der a bola na mão dele, acho que ele vai ser um jogador NBA desde o minuto 1. Se o time não der a bola na mão dele, a gente vai ter que ver que jogador que ele vai se tornar na NBA. É um jogador totalmente diferente do que eu conheço. Então, assim, por hora não sei o que pensar. Gostaria de ver o Micic bem na NBA. Gostaria bastante, porque é um Nas cara que é... últimas 3 temporadas, Gibbs, em jogos da Euroliga, 35% de média chutando para 3 pontos com bastante volume, né? Chutando entre 5,5 e 7,8 bolas. Nas últimas 3 temporadas, Euroliga, né? Quando você joga aquele basquetinho mais difícil, né? Na liga é outra coisa. E assim, o Micic é um ótimo chutador desde assim, do começo da jogada. Ele faz o bloqueio, chuta, ele traz. Ele jogando fora da bola, com catch and shoot,
Para você ter uma ideia, Lucas, levantei o número aqui, apenas 13% dos ataques ao longo da temporada passada tem isso das posses que ele joga com catch and shoot, né? Para você comparativamente, 40% das vezes ele faz o jogador do pique e outros 18% é isolation dele, né? Então, assim, é bem colateral a participação dele fora da bola. Eu não sei como vai ser. Seria interessante que ele... Acho que, assim, como ele tem chute já, assim, tem um bom chute driblando, talvez a adaptação seja um pouco menos difícil, né? Não sei, tô supondo, mas acho que é uma coisa que o time vai ficar um pouco atento para ver como que vai ser isso. Agora, começa a temporada, ele jogando fora da bola, pega 3 catch and shoot, mata 2, bom, acho que ele vira um jogador a mais de rotação. Vamos ver para onde vai, né? Não, já embarquei muito em hype de craque de Euroliga chegando na NBA, sabe? Então não, você sabe disso, né? Quantas vezes, né? Você até estava recuperando aí drafts passados que a gente fez aí, que eu abraçava o hype de qualquer maneira, históricas, né? Mas Missit é Service, que foi Belgrado, é Belgradão, então tamo junto, Missit. Aí assim, o Guidi tem que começar a chutar, né? Assim, só para completar o Mitch Kivas, ele chega na teoria para jogar, né, um contrato de 3 anos de 24 milhões de dólares ao todo, né? Dá quase 8 por ano. É quase 24, né? Dá quase 8 por ano, que é um salário abaixo da média da NBA, mas acima da média do Thunder, né? O Thunder tem poucos contratos, né, nesse patamar, né? A maioria dos contratos do Thunder são abaixo desse valor. Então, assim, na teoria está sendo pago e na teoria está sendo bem pago. Imagino que vai ser aproveitado pelo Thunder e, enfim, se não for aproveitado pelo Thunder, acho que tem outras equipes que poderiam topar também viver essa emoção, viu, Gibas? Um jogador bem interessante. Eu acho que é um puta achado do Thunder, é uma peça a mais nesse elenco. A questão é como ele pode contribuir fora da bola num elenco que já tem ótimos jogadores. Agora, Lucas, acho que o Giddey tem que começar a chutar. Acho que esse aproveitamento do Giddey, esse volume principalmente do Giddey, não é um volume que a gente espera de um jogador do nível que ele pode ser, né? Ele é um jogador que roça com triple-double, é um craque de bola, mas tem que chutar. É um amador de NBA. Amador de NBA que não chuta. E o pior é que, assim, tem jogo que ele vai muito bem, né? Tem jogo que ele mata muita bola, tá? Mas não é uma preocupação, sabe? Você falou um pouco do Shai, não é tão diferente assim, né? O Shai também não liga muito. É claro que o Shai chuta mais do que ele, tem um aproveitamento melhor também, mas não é uma bola que ele puxa, assim, né? Não é uma ameaça que você, quando vai defender o Shai, pô, se você estiver defendendo o Shai e ele chutar de 3, parece que você fica mais confortável do que se ele te atacar de outras formas, né? Então, acho que esse é para um NBA de 2023, esse é um dado que o Thunder vai ter que lidar, velho. O time precisa chutar mais, o time precisa ter mais chutadores, e acho que não é nem mais chutadores, precisa que os seus bons jogadores evoluam no chute, né? Evoluem em volume, evoluem em aproveitamento. Porque, na verdade, é o grosso do time, né? O grosso do time são esses caras aí. Mas só que tá chegando o fino do time, né, Guilherme? O fino do time é o Chet Holmgren, né? O time já tentou outro fino no Alexei Pokusevski, né? Mas sequer entrou aqui na nossa rotação para essa temporada. O fino do time agora, Guilherme, é Chet Holmgren, né? O Romagrinho, como muito torcedor do Thunder chama carinhosamente. Esse é um cara que não vai sentir, assim, timidez na hora de chutar, de pegar a bola e meter a pera, né? Ele é um cara que abre para chutar, ele é um cara muito alto, acho que de certa forma ele vai ter sua carreira muito comparada com o Ibanyama, os dois jogaram um contra o outro já em competições internacionais sub-20, sub-19, né, mundial, foi muito legal o confronto, os dois, embora sejam de drafts diferentes, chegam juntos, né, para a classe de rookies, e os dois são grandes e os dois têm um range que não faz feio perante os caras que mandam a pera mais de longe da NBA, né? Os dois são proeficientes aí na arte da coragem para chutar de longe. Acho que vai ter muita comparação entre os dois
E tendo a achar, Guilherme, que o Chet Holmgren não vai fazer feio nesse primeiro ano, né? Mesmo comparando com o Embanyama. Acho que o time vai ser bem mais competitivo. E embora o time já seja bom sem o Holmgren, a impressão que dava vendo o Thunder é assim, que faltava uma dimensão para esse time, né? Agora, o fato de eu trazer uma peça tão importante assim para o futuro do time também faz com que ele seja uma espécie de liability nessa temporada, para usar o inglês necessário. Porque é fundamental que o Holmgren jogue o máximo de minutos possíveis que ele puder jogar. E é fundamental que o Thunder não tenha pressa com isso, mas ao mesmo tempo não sei se necessariamente isso vai vai beneficiar as rotações do time, beneficiar as vitórias do time nesses primeiros, sei lá, 30, 40 jogos da temporada, porque afinal é um rookie, né? É um cara que vai conhecer a NBA, que vai pegar uns caras que pesam 2 vezes o peso dele. 2 vezes é exagero, mas o cara que pesa 1,5 vezes o peso dele, né? Então vai sentir, acho que muita dificuldade de tomar espaço. Ele vai conseguir se criar, porque ele é muito móvel, muito atlético, muito rápido. Mata, tem um espaço, né? Então vai conseguir pegar a distância desses caras mais fortes, mas ao mesmo tempo ele vai sentir muita dificuldade, acho que no jogo físico ali, e é muita fisicalidade no jogo de NBA, muito empurrão para lá e para cá, né? Muita briga por espaço. Então, assim, Gibas, essa peça eu acho que é super importante que o Thunder não vacile, né? Que dê minutos para ele mesmo, mas ao mesmo tempo é uma peça que talvez, né, na coluna de vitórias pese um pouquinho para cá também, sabe? Especialmente no começo da temporada. Esse fator, esse olhar para o Thunder, eu acho que vai ser um time que os adversários, assim como o Kings vai ser esse ano também, né? Os adversários vão estar mais preparados para o que eles fazem, sabe? Tudo isso que você falou de Guiri no chuta, o Shai Gilgeous-Alexander no chuta, os times vão chegar, muitos vão mostrar isso de marcar no calendário como must win game, né? Você vai olhar o Wolves, vai marcar no calendário, cara, esse jogo aqui a gente tem que ganhar. É o cara que tá, um time que tá brigando pela mesma posição que a gente, né? O Lakers vai olhar, esse time a gente tem que ganhar, sabe? Vai ter muita gente marcando como esse jogo a gente tem que ganhar. E ao mesmo tempo é um time muito jovem, é um time que tudo bem ser jovem, que ainda é só passo para o futuro isso aqui. Por isso que eu fico receoso de meter o over no Thunder, viu, Guilherme? São 44 vitórias, não é o que acho que está fora da possibilidade do Thunder. Pelo contrário, acho que é bem amassável pelo que eles já mostraram. Mas eu tendo a achar que o nível de alerta de outras equipes vai ser mais alto, sabe? E a necessidade da vitória, enfim, tendo a achar que vai vir uma campanhazinha aqui de um 42, 41, sabe? Nessa faixa. Vou marcar aqui com dor no coração um under, viu? Deus me perdoe. Under. Ai, ai, ai. Aí é a hora que você vai no over, Guilherme, pro Café Belgrado não errar, né? Imagina Ah, se a gente... assim, eu acho que esse time tem muitos problemas, mas acho que esse time também tem algumas ideias novas que eu acho que podem dar muito certo, né? Por exemplo, a ideia de você ter um Holmgren correndo pela quadra, a gente não sabe, né, o O impacto que Thunder isso já vai foi ter. quinto em pace, isso eu gosto muito. Muito, muito, muito mesmo. E agora com um pivô que corre inacreditavelmente, né? Corre muito. A impressão que a gente tem é que o Chet Holmgren tem um chute de elite. Claro que agora não dá para saber, né? Porque, enfim, é bem diferente o nível que a gente vai ver dele de adversários mesmo, né? De concorrência, o tipo de jogo que vai ser preparado, e inclusive o fato dele ser um dos poucos capazes de chutar. Na temporada lá pro Gonzaga, ainda na NCAA, ele chutou 39%, em um volume bem legal, assim, um volume bem interessante. 39 é acima da média da NBA, beira o elitismo. Isso, mas assim, NCAA, né? É. NCAA assim, basquete colegial, universitário. Nessa
nessa Summer League ele deu alguns flashes, assim, né? Acho que teve momentos bem legais, teve outros que a gente, assim, complicado, né? Porque Summer League, né? Summer League. essa Summer League é bem ruim também, né? Então é um mundo todo novo, né? Mesmo quando começar a pré-temporada, já vai ser uma amostragem muito melhor do que o que a gente viu na Summer League, né? Então, cara, eu gosto muito da ideia dele como chutador e acho que ele desbloqueia algumas ideias aí, né? Inclusive essa da ausência de chutadores e tal, entre os principais jogadores. Acho que isso é uma boa, é um grande momento. Acho que a aceleração que esses caras vão trazer com essa linha, né? Gidey, Shai, Dort, J-Dub e Chat, cara, vai ser gente jovem reunida correndo bastante, né? Correndo, vai levar alguns times aí a caírem de cansaço, né? Exaustão. Vou no over, Lucas. Vou no over. Vou no Gostei. over. Já anotei aqui no meu papelzinho. Vou no over. Acho que vai ter coisa que vai dar bem certo aqui. Acho que a gente vem para uma temporada de evolução do Shai. Acho que de certa maneira, né, o time já, assim como a gente, assim como toda a NBA, acho que já radiografou essa questão e está trabalhando para evoluir aspectos aí do jogo do Shai, do Josh Giddey, assim, que permitiriam que eles fossem melhores, mais perigosos ainda do que já são. Acho que o Micic vai dar um jeito. É um baller, né? Um cara que está trocando um super protagonismo para realizar um sonho, e claro, ganhando muito dinheiro por isso também. Acho que até o Oladipo vai ajudar, viu, Lucas? Tô achando que o Oladipo vai ser um tiozão da galera nesse time aqui. E acho que o Cason Wallace vai ser um daqueles calores que não joga tanto, porque, enfim, né, os minutos vão estar bem apertados para ele. Mas quando jogar, você vai falar assim: caramba, esse cara é bom, hein? Vamos ficar atento nesse cara aí. Thunder precisa achar minutos para esse garoto, né? É isso. E aí, quando eles trocam o Oladipo, né? Vai ser exatamente esse é o caminho aí. Porra, Bom, mas Oladipo, tô o Oladipo gostando não muito vai do dar tantos Oladipo, minutos. hein? Gostando muito do Oladipo, hein? Desses 8 minutos dele, vão dar tudo pro Cason Wallace. Acho que sim, Lucas. Acho que vou de over aqui, hein? Fui de over. Ou o KC Boa, vem pra 44 ali, ó. Pá. Daí pra mais. boa. Give us Jalen Williams, Short Holmgren, lógico, como titular. Jalen Williams vindo do banco, Jeremiah Robinson Earl devem dar esses minutos, né, pro OKC de pivô. O Kenrich Williams também é um cara que entra bastante na rotação, é um coringa, né, do OKC, e acho que assim a gente mapeia, né, os principais minutos do OKC durante a temporada. E lógico, é hora de pedir para as pessoas darem esse presente para o Café Belgrado, né, Guilherme? cafébelgrado.com.br. Tá gostando do aniversário do Belgradão? Gosta do projeto? 6 anos, pô, que legal. Quer ajudar? Muito fácil. cafébelgrado.com.br. A partir de R$12 você se torna apoiador do Belgradão, né, e tem acesso a muito conteúdo exclusivo de áudio. São 154 episódios na Aurelo, viu, Gibas? Tinham outros episódios ainda lá no nosso Google Drive da época, mas como eles eram muito datados, a gente não chegou a levar para Aurelo, tá? Porque eram episódios assim mais uma previsão de temporada, mais ou menos isso que a gente está fazendo aqui. A gente fez uma vez o Quem Te Viu, Quem Te Vê, né? Que era uma previsão da temporada seguinte, foi só para apoiador e tinha músicas do Chico Buarque, né? Então esses, quem ouviu na época já ouviu, mas só de conteúdo fixo no Aurelo, mais de 150 episódios já para você ouvir. E se você fizer muita questão de ouvir esses previews, pode pedir que a gente manda o acesso também para você ouvir o Quem Te Viu, Quem Te Vê. A gente ainda tem esse episódio. E Gibas, o apoiador, além de fazer tudo isso, né, ajuda o projeto a se manter, ajuda o Café Belgrado a subsistir, a sobreviver. Quero ainda aqui, Guilherme, antes da gente ir pro peça de entretenimento brasileiro do Thunder, quero aqui realçar o quanto estou emocionado com as palavras que tenho lido nesse dia de hoje, lá no grupo do Telegram do Café Belgrado. Muita gente desejando feliz aniversário ao Café Belgrado, só que se eles só falassem isso, Guilherme, eu já ficaria assim, preocupado com o tanto que meus olhos ficariam marejados durante o dia. Mas, cara, é cada declaração de amor, velho, que a gente recebe aqui, que é de preencher o coração. Então, todos vocês, né? Quem começou essa tendência foi a Vicky, viu, Gibas? A Vicky é um grande responsável aí por estarmos chorando copiosamente de hora em hora lá no Telegram.
do Café Belgrado. É o grupo, para você entrar nesse grupo, vai do apoio Insider, né? A partir de R$ 23, tem outros apoios também que te levam a esse grupo, que são extremamente aesthetics, mas o apoio de 23 já te leva, já te dá o conteúdo exclusivo, né? Esses mais de 150 episódios, e também te leva para o nosso grupo do Telegram. Ontem entrou o Moisés, viu, Gibas? Valeu, Moisés. Muito obrigado pelo seu apoio, por ter entrado no grupo do Telegram do Belgradão. Gibas, muitas palavras bonitas ali no Belgradão hoje, viu? Muitas palavras bonitas, emocionantes, que não param de chegar, né? Abri aqui agora para dar uma olhada como é que estava o grupo. E, pô, já tem várias que eu não li, né? Então, agradecer de coração aí a todo mundo que tá mandando Traga lenço, viu, mensagem. Gibas? Traga lenço. Pô, galera, é demais, né? Vocês são de fato aí, falamos bastante sobre isso nos últimos dias, né? Mas como são esses, né? Essas pessoas as responsáveis pela existência do Café Belgrado. E, poxa, sem vocês, literalmente nada disso seria possível, tá? Não é, né, pra fora não, acho que não teria como mesmo, não teria o que fazer, não existiria Café Belgrado. Então, muito obrigado a vocês aí do Giannis, vocês que apoiam o Café Belgrado, por tornarem o Belgradão possível. Vocês são o motivo da nossa existência e por isso trabalhamos tanto, viu? Trabalhamos tanto aí porque queremos continuar existindo, queremos recompensar quem gosta da gente, queremos criar, né, situações mais legais, mais interessantes, que sejam mais recompensadoras para quem está curtindo. Então, agradecer mesmo, de coração, porque é um privilégio, né? Poder tentar viver disso, poder tentar. Cara, vocês dão a possibilidade que a gente faça esse tipo de mergulho, né? Que a gente passe horas e horas estudando basquete, NBA, estudando basquete como um todo, e lendo e pesquisando, e chegar num podcast, fazer 30 podcasts sobre cada um dos times e tentar mapear todos os jogadores que vão pisar em quadra da NBA e saber um pouco de cada um. Cara, isso não seria possível, de verdade. Assim, por mais fã que a gente fosse, a gente se não fosse o Café Belgrado, não teria como a gente fazer esse tipo de trabalho. Então, assim, vocês tornam a nossa vida melhor, com certeza, né? Vocês que apoiam o Café Belgrado, nos dão condição de fazer esse tipo de deep dive, assim, né? No ambiente NBA. Muito, muito obrigado de coração. Então, quem quiser fazer parte da comunidade, a partir de R$ 12 você desbloqueia todo o conteúdo exclusivo para apoiadores, é muita coisa. cafébelgrado.com.br, a partir de 23 você vem para o nosso grupo no Telegram. É o seguinte, né? Você faz isso pelo site da Orelo. Ao escrever cafébelgrado.com.br, você vai ser automaticamente direcionado para Orelo, o aplicativo brasileiro que organiza podcasts. Por lá, você segue o Belgradão, ouve os podcasts por lá, ouve podcasts exclusivos, apoia, tem Pix, tem cartão. O que não falta são maneiras, viu, de você apoiar o Café Belgrado. Então, vem com a gente, cafébelgrado.com.br. Teve apoiador, viu, Lucas? Teve apoiador. Vamos falar no destaque final, Gibas, que agora eu quero entreter a população, né? Quero chegar aqui e falar de peças de entretenimento brasileiro que nos lembrem o Oklahoma City Thunder. Gibas, tenho aqui a minha, hein? Opa, tenho já? aqui a minha e veio de inspiração durante o episódio, né? Porque tem que ser assim, né? Já sou conquistado aí pela sua maneira, viu, Guilherme? De levar, de tocar as responsabilidades do dia a dia, né? Deixando sempre para a última hora. Gibas! Que isso, cara? Eu puxei disso. Não, pô, foi um elogio, né? Trazendo o improviso ainda mais para dentro do Café Belgrado. Mas, ó, o que a gente falou aqui? Pelo menos eu falei, né? Um grupo muito jovem, né? Que vai aprender, que tem peça para se destacar para a vida inteira. Já é prime time, as pessoas já tratam como prime time, né? Já tratam como mainstream, já tratam como elite. Imediatamente, Guilherme, veio na mente. Gente Inocente. Que isso? Que isso, cara? Programa da Globo, Rede Globo de televisão, né? Então, Márcio Garcia, não era Márcio Garcia? Márcio Garcia no comando, né? Márcio Garcia, domingo, né? Então, pô, domingo é o dia da pessoa assistir o Globo, né, velho? Nos anos 2000 ali, passou entre 2000 e 2002, e ali, Guilherme, crianças eram donas da bola, né? Crianças faziam tudo e tinha um talento ali que se tornou simplesmente
artista hollywoodiana, né? Quem, velho? Isso é pouco para falar. Começou ali, no Gente Inocente, a carreira de Bruna Marquezine, Guilherme, É mesmo? Ela cantou? Ela fazia perguntas, sabe aquele quadro que eram entrevistados, os principais, o convidado do dia, né? Era um artista entrevistado, daí tinha as crianças que faziam perguntas e a gente ficava, nossa, como é que crianças conseguem articular frases tão grandes assim, né? Fazer esse tipo de pergunta. Simplesmente é o início da carreira de Bruna Marquezine. Foi antes Outras dela fazer aquela atriz. antes de tudo, antes de tudo. É mesmo, que ela fez uma cega, não era? Na novela? Uma criança cega? Isso. Bruno Marquezine começou pelo Gente Inocente em 2000 e 2002 fez Sítio do Pica-Pau Amarelo e aí em 2003 começou a fazer novelas mais novelas, né? Mulheres América foi essa Apaixonadas. novela que ela fez. América foi só 2005. Ok, Então, ó, caramba. 2000 já tinha Porra, Bruno não tava Marquezine. esperando Gente Inocente, não, hein? Ela nasceu em 95, Gibas, e o Mas programa assim, é de Lucas, 2000. tá, vou aceitar. Vou aceitar, porque assim, não é sobre aceitar, né? Também, Então, também não é sobre aceitar. Não é, tipo, eu aceitar, não aceitar. Não é uma nota fiscal isso aqui. Exato. Mas assim, não é um pouco cringe criança cantora? Não era só cantora, né? Era criança que faziam tudo, inclusive. Ah, não era só cantora, não? Não era só cantora. Tinha um quadro que criança canta. É porque o The Voice Kids é coisa de criança cantora, né? E aí tinha o quadro. Esse Eles Dão Show, crianças cantavam artistas, né? Crianças cantavam músicas e os artistas julgavam. Né? E aí eram crianças sempre diferentes, sabe? Era meio que um The Voice aí. Tinha um quadro que as cantoras mirins cantavam enquanto suas mães ficavam embaixo no chuveiro. A plateia julgava. E aí, se a avaliação fosse negativa, as mães tomavam banho gelado. Né? Tinha esse quadro também. Eu assim, não vou passar pano para tudo que faz aqui o Gente Inocente, tá, pessoal? Inclusive, eu sou até um pouco contra colocar criança para trabalhar, ainda mais no domingo e tal. Aí tinha o quadro Eles São Show, certo? Tinha o quadro Arquivo Secreto, em que fotos de artistas eram mostrados quando crianças e a plateia tinha que adivinhar quem era. Tinha o valendo dinheiro, tá? Porque, porra, era clássico, né? Na época. Uma monetizaçãozinha da plateia. O Fala Galerinha pedia para crianças nas ruas explicarem com suas próprias palavras alguns assuntos. Por exemplo, você pediu para uma criança na rua explicar a guerra do Iraque. Mentira que tinha isso, cara. Tinha o quadro. Como é? Fala Galerinha. Tinha o quadro Neném Sabe Tudo, em que o Márcio entrevistava 3 crianças convidadas, e tinha o principal quadro, que era esse da Bruna Marquezine, é o Tá no Papo, uma bancada fixa de crianças entrevistava artistas todas as semanas. E aí, Gibas, não só a Bruna Marquezine saiu desse celeiro, né? Também atores aí badalados, né? Da juventude badalada, Sérgio Malheiros, Iana Sandenberg, Ana Beatriz Cisneiros e o Leandro Léo, por exemplo. Todos esses são artistas aí que começaram lá no Gente Tudo bem Inocente. se eu não tiver ideia quem são essas pessoas? Você foi falando. Você foi falando, eu fui me sentindo. Eu fiquei impressionado que tinha tanta gente com a página do Wikipedia e a gente não tem, né? Mas tudo bem. Divas, dito isso, ó, mainstream, prime time. Prime time. Meio-diazinho ali, porra. Bom demais, né? De domingo, né? Porra. Domingo, família toda reunida com o Globo ligada, né? E uma grande candidata a MVP, né? Bruna Marquezine. Ela fez o Besouro aí, não foi? Fez o Besouro Azul, enfim. Você já assistiu? Ainda não. E também Gibas Márcio Garcia, né? Também tem que ressaltar aqui o trabalho de Márcio Garcia. Onde que ele tá, hein? Cara, ele virou um grande apresentador, né? Acho que o primeiro trabalho dele de apresentador é esse. E aí depois ele virou apresentador de outras coisas aí. Né? Deixa eu ver o que ele tá fazendo hoje. Ele estreou como apresentador do The Voice Kids em 2021. A última coisa que tem aqui no Wikipedia. Ele é praticante de jiu-jitsu, viu, Guilherme? Atualmente faixa preta. Bicho, deve bater forte nas pessoas, então, que falarem mal dele, né? Então, mas judô é arte da disciplina. É jiu-jitsu. Foi ele né? que ficou chateado com os caras. Não, foi o Rodrigo Faro, né? Ficou chateado com o choque de cultura. Foi o Rodrigo Faro, né?
confundo um pouco o Márcio Garcia com o Choque de Cultura. É Né? porque o Márcio Com o Garcia... Choque de Cultura não, com o Rodrigo Faro. Ele passou o comando do Melhor do Brasil pro Rodrigo Faro. Ah, então foi isso. Então ele já não estava na hora do mainstream. Né? Um salve aí para Márcio Garcia, apesar de ter feito crianças trabalharem de domingo, né? Não fez, né? Ele estava trabalhando também. Né? 1,91 de altura, Márcio Garcia, Guilherme. Mais um salve ainda, porque provavelmente me agrediria com uma facilidade emocionante, né? Eu não teria condições de me defender. O brasileiro perdia muita gente talentosa pra Globo, né, velho? Tem que falar isso aqui. Foi brincadeira, em 91 dava pra ser um amador suave aí no Brasil, até um combo guard aí. Lucas, eu vou em outra direção, viu? Eu vou em outra direção. Na verdade é uma direção similar, mas eu aumento um pouco a idade, né? Não tô trabalhando com crianças, até porque sou contra. Não crianças, Você né? é contra sou a favor de crianças. Sou contra o trabalho infantil. Você já foi né? contra muita coisa aqui, né? Por isso que eu tenho que perguntar, né? Peço perdão até. Pra mim, Lucas, o OKC é o Comédia MTV, Lucas. Comédia MTV foi um dos últimos programas da MTV, um programa ali da finalzinho da MTV, existindo ainda, que tinha nomes, Lucas, como Tata Werneck, Marcela Diné, Dani Calabresa e grande elenco, né? Vou meter o grande elenco, porque Bento Ribeiro e grande elenco. Assim, era um programa de qualidade absurda. Tipo, que tinha de melhor, assim, de humor. É foda porque você não acha mais tudo que eles fizeram. Não, morreu. Porque pegou fogo, não foi? A sede da MTV, uma parada assim, perderam muito arquivo. Né? Não sei se pegou fogo essa época já. Mas perdeu, você não tem tudo. Mas, cara, rendeu grandes momentos. Você lembra da Razzle Dazzle? Que era tipo um sitcom dentro do Comédia MTV, que eles imitavam meio que Friends, assim, imitavam o sitcom. Era até em inglês que eles falavam, era muito massa aquilo ali. Hoje eu só acho uns 3 ou 4 episódios na TV, ou no YouTube. Tem muito pouca coisa, assim, né? E, enfim, né? Acho que tinha muita coisa elite ali que ainda pode ser encontrada no YouTube e tal, mas era outra coisa, né? Era televisão ainda, era a última fase ali da televisão, onde ainda era importante ter na televisão, não tinha na internet tanto, né? MTV ainda tentando entender. Agora, óbvio talento jovem, né? Óbvio talento jovem, potenciais MVP, né? Pra gente tratar MVP aí do entretenimento brasileiro, né? Com tranquilidade até. Agora, o risco, Lucas, é não viver o Prime no canal, né? Isso é uma coisa que você tem que ficar atento, né? Porque você está desfrutando da juventude, mas, assim, o canal acabou, né? Pô, foi muito legal, mas, assim, se você não tiver uma organização, um horizonte que transforme isso, de fato, né, em triunfos, não vai rolar, né? Então, tem muito talento aqui. Acho que daqui pode sair coisa bem legal, bem divertida, bem empolgante. Mas para dar o próximo salto é importante que o OKC não acabe, né? Não encerre aí esse modelo de transição de time tomando boas decisões. Até agora, assim, dá para dizer, Lucas, que o caminho mais fácil foi traçado, sabe? Qual que é o caminho mais fácil? É começar o trabalho, sabe? Você tinha um ótimo jogador que veio de uma troca, você fez, assim, não é tão fácil que senão todo mundo fazia. Você chamou a atenção, você pegou agora. Tá todo mundo olhando pra você. Isso. É isso. Galera, aquele barulho. Aí todo mundo olhou. E aí, né? E agora? E aí? Ou a Tatá vai ter que ir pra Globo, vai ter que ir pro Multishow. Ou a Dinê vai ter que ir pro Multishow. Tudo foi pra Globo aí nesses casos que eu falei. Não pode ganhar um M sendo Comédia MTV? Cara, acho que eles não ganharam, né? Poderia, mas não ganharam um prêmio extra, serve? Não rolou um troféu imprensa? Porra, prêmio extra é foda, né? Não, é prêmio extra só. Caramba, pesado, hein? Prêmio extra caído, né? Não, cara, nem ganhou, foi indicado. Peraí também, né? É tipo, o OKC até ano passado. Sabe quem foi eleito? Pegou um play nesse ano? Zorra Total. Era o auge do Zorra, talvez, né? Cara, não sei se o Zorra já teve auge, sabe? Cara, eu tava vendo hoje, antes de começar aqui, mais um choque de culturazinho, né? Não tem novo, então de vez em quando assisto alguns, né, recentes, porque os antigos todos eu sei meio de cor, mas os mais recentes eu não decorei, né?
Então eu consigo rir como se fosse a primeira vez, várias vezes. E aí tem uma hora que eles falam que a menina do Fleabag tá no filme do Indiana Jones, né? E aí ele... E aí no episódio do Choque de Cultura sobre o Indiana Jones, o Leandro, ele fala... O Julinho, né? O Julinho fala que a grande característica dela era quebrar a quarta parede, né? E aí o Renan fala, o Zorro Total já fazia isso também. Aí tinha eu esqueci que era o nome do ator, né? Aí o personagem falando de tal olhava pra você e... Como é que ele falava? Ele falava tipo assim, e indicava que você era homossexual, uma parada assim. Ele olhava pra você e indicava que você era homossexual, né? Que era... Acho que era o personagem do Porteiro Severino, né? Mas... Quebra de quarta parede, pouca gente dá, né? Ao Zorro Total esse crédito, mas o Renan foi lá e deu esse crédito, mas assim, o Zorro Total é um programa bem execrávelzinho, né? Uma pena. Pegou, assim, acho que não vai pegar referência aqui daqui até o final também, né? Não, acho que já passou a era de times que poderiam eventualmente ser um Zorra Total, Vai né? aparecer colateralmente, assim, né? Como foi hoje no episódio de hoje. Mas você tem que pensar também, Lucas, acho que é um debate até importante de ser feito aqui, né? Zorra Total é entretenimento? É uma peça de entretenimento brasileira, Guilherme. Tortura Não é é porque entretenimento? não é pra gente, sabe? É pra alguém entretenimento? Passou anos na TV, né? Então o Não, público-alvo peraí. o público-alvo certamente consumia, né? Se passou anos sendo líder de audiência, porque tinha alguém ali dando aquela risadinha, né? Você que Tinha ri um de Zorra quadro que era Total. legal, velho, Zorro Total, que era Eu com nunca vou a... saber. Não tem como saber. Tem um quadro que valia a pena você assistir, que era... Ela faleceu, velho. Era com Luiz Gustavo e ela. Eles eram tipo um casal de idosos, assim. Era um bom quadro esse. Mas você entende, assim, que, tipo, tudo bem. Que Entendo, o claro. normal é que, tipo, no meio de tanta coisa tenha, mas o problema não é esse. Sim, lógico. Hum. Eu 100%. Não tô aqui fazendo apologia a Zorro Total, não, viu? Fica tranquilo. Você foi por um caminho perigoso, Cara, né? Defender. qual foi o caminho que eu peguei, velho? Pelo amor Cara, de senti Deus. você um pouco Você que defensor. trouxe, você que trouxe o Zorro Total. Cara, o Luiz Gustavo morreu, velho. Você acredita? Acho que eu tinha essa informação, viu, Lucas? Poxa, Desculpa se eu velho. não compartilhei com você, mas acho Eu que eu acho que tinha. eu cheguei a ter, mas eu tipo tinha esquecido disso. Pra mim ele tava vivo de novo. Baita ator, hein? Porra, velho. Fiquei na bad Baita agora. ator. Baita ator. Valeu, galera. É o seguinte, tem destaque final, Não. Lucas? Destaque final, pelo amor de Deus. Bruno Santos, Rafael Xavier chegaram apoiando o Belgradão pela Boa, primeira vez. Rafa. Hoje os dois, hein? Dando os parabéns ao Belgradão. Um salve especial. Marco Marçal apareceu como apoiador, Adam Sandler também. Um salve para todos vocês que apoiam o Café Belgrado. Gibas, dia mais do que especial para o Belgradão, né? Muito especial, muito especial. Um dia, Fiquei sim, que feliz de é. ter conseguido falar aqui de comédia romântica, gente inocente, Hoje botar um foi pouquinho de bom. basquete no meio, Hoje mandar foi um bom. salve tardio para Luiz Gustavo, bem padrão, né? Episódio Bem bom. padrão do Café Belgrado. É isso, né? As pessoas que conhecem o Café Belgrado já estão prontas para esse tipo de conteúdo. Então é o seguinte, meu convite vai ser, primeiro, né? Eu quero mandar um muito obrigado para todo mundo de Franca que está assistindo o nosso vídeo de Franca. Já passou as 2 lives, viu, Lucas? O vídeo de Franca disparou lá. Rapaz. Muita gente de A gente Franca só aí precisa que consumindo Franca seja campeão do mundo todo ano agora. todo Ou toda ano. semana, de preferência. Todo ano acho que não vai fechar a conta, mas toda semana talvez feche. Então, um salve para todos os francanos. Não sei se eles estão ouvindo, porque eles chegaram, né? Provavelmente por outros Sabe o que é caminhos. duro ser Café Belgrado, Guilherme? Vou até mandar um Ah, salve aí pro Judô Internacional. Porque a boa. gente faz um vídeo de basquete brasileiro e o Judô Internacional Sub-19 desmonetiza nossa live sem nenhum critério, assim, Por né? que será, velho, que foi? Será que foi a musiquinha Que música, velho. A gente nem do botou música. Pix? Tipo, o Pix pede música, aí os caras Não, a gente pegaram. bota sempre música. Pois é, velho. Tô sem entender, velho, o que aconteceu.
Mas é tão triste que, assim, nem isso importa, né? Porque Não importaria de a gente qualquer não, a gente não perdeu sequer R$4 com a desmonetização. Não. Esse vídeo aqui de Franca, que tá bombando, tá dando R$3,22. Opa! R$3,22. Valeu, Franca. Então é o seguinte, ó, se você puder lá assistir a live, não é pelo AdSense, nada disso, é para que você tenha o costume de estar no nosso YouTube, quando a gente tiver live, quando tiver coisa. E assim, acho que é um conteúdo legal. Acho que vocês que ouvem o podcast vão gostar das lives de prévia da temporada, que a gente fala das grandes histórias da temporada que estão chegando, que tá chegando, né? A temporada tá chegando, as histórias estão chegando também. Os melhores trios, né? Os trios da NBA, tem essa live também lá, tá disponível. Essa tá com audiência baixa, hein? Vocês poderiam ouvir, acho que vocês não estão ouvindo, hein? Acho que foi Tenho engolido pelo de certeza. Franca. Né? Aí o Franca chegou, passou todo mundo. E tem esse nosso novo programa, né? O programa de brasileiros pelo mundo. Hoje tem mais, hein? Hoje tem mais brasileiros pelo mundo. Amanhã tem live de aniversário do Belgradão NBA, falando de NBA. E na segunda volta, hein? Segundo episódio do... Não tem nome ainda do programa, porque só vai ter nome se chegar a terceira edição, né? Mas fica aí o convite também. Sigam o nosso canal no YouTube. Valeu! Forte abraço, espalhem por aí que vocês ouvem o Belgradão.